muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Tainá Franco na área com vocês, também pelo YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Difusora todos os dias de segunda a sexta-feira. Galera, vocês sabem que eu só trago aqui pessoas muito interessantes. Nosso papo é sempre sobre cultura, geralmente sobre cultura. E hoje, quando eu soube da existência dessa pessoa, eu falei, gente, eu quero ela aqui nesta mesa segunda-feira. Tudo bem. A Julinha conseguiu trazer um sabadão. Estamos aqui para falar o quê, gente? Eu estava falando com ela agora sobre como a cultura tinha que abarcar também a culinária, os hábitos alimentares, que isso faz parte da construção de um povo, né? E a galera acha que cultura é música, cinema, artes visuais, mas cultura é toda a expressão de um povo, é tudo que faz o povo se reconhecer, não é mesmo? E ela tem uma pesquisa na área de alimentação. Ela lançou o livro Entre Tabuleiros, Balcões e Fogões, um estudo sobre alimentação de rua na cidade de São Paulo, entre 1765 e 834, que pra gente foi ontem. É assim, há 10 anos esse período. Mas isso diz muito sobre quem somos, né? E eu falei, a gente vai conversar aqui sobre o século XVIII, sobre o século XIX, mas dá pra gente puxar e entender todas essas manifestações culinárias do povo africano que veio para o Brasil, né, escravizado, também do nosso período colonial. Aí você começa a puxar as coisinhas, entende porque você come um dogão de rua, entendeu? Você vai entender porque as relações sociais alimentares também estão na rua, da onde é essa prática, para onde vamos, quem somos. Rafaela Basso vai conversar com a gente sobre isso hoje. Bem-vinda, ó. Pesquisadora de alimentação, da culinária. Isso não aí. Necessariamente, mas da alimentação em geral, né? Bem-vinda primeiro, obrigado por você ter vindo. Mamãe tá aqui com um bebezinho. Quanto tempo tem ele? 9 meses. Gente, ele é enorme. Ele é enorme. Parabéns pelo Obrigada. bebê. Como que é levar essa vida acadêmica e de mãe? A Tainã, agradeço o convite de estar aqui, né, podendo conversar um pouco sobre meu trabalho. Olha, é um desafio, né, principalmente agora quando a gente acaba voltando às atividades profissionais, então você tem que ter uma rede aí de apoio para te ajudar um pouco nesse contexto aí, porque senão fica puxado, né? Sim. Há um tempo a gente até viu algumas questões nas redes, né, sobre mestrandas e doutorandas ali também com questões, né, da maternidade, de como continuar as pesquisas acadêmicas, né, nesse período de maternar, que é uma dedicação tão exclusiva e tão importante, e é da mulher, né? Eu acho que hoje os órgãos de fomento acho que estão olhando com outros olhos, porque a produtividade ficava, na verdade, a necessidade era igual de antes da maternidade, é impossível, né, você manter, né, todos os relatórios, Os enfim, prazos, os prazos tudo. de entrega, então eu acho que é fundamental esse repensar, né, a pesquisa para as mulheres também, né? Sim. Me conta, como você foi parar neste tema, assim, na graduação, você é historiadora. Aham. Na graduação já tinha esse desejo, essa vontade de falar sobre os hábitos alimentares, como isso surge na tua vida? Tá. Porque é específico, né? Olha, foi muito interessante, assim, esse percurso, porque eu fui fazer história, mas eu sempre gostei, né, do universo da comida, sempre comi muito, né, acho que Comemos. Exato, como uma boa apreciadora do tema, né, seria curioso se eu não gostasse, né, e aí foi bem no início da graduação, eu entendi a possibilidade, né, que a comida daria para eu estudar o passado. Isso foi no começo dos anos 2000, então já faz aí uns 20 anos já, né, dessa trajetória. E o curioso é que na época eu acho que era uma área que ainda estava se estabelecendo. Hoje a gente já tem um percurso já bem consolidado institucionalmente. E foi graças à minha orientadora, a professora Leila Algrante Mezan, que eu comecei essa pesquisa, né? E o curioso, acho que para mim, na ocasião, foi entender um pouco, a partir da comida, como se formava a identidade de São Paulo, identidade Perfeito. do paulista. Que, inclusive, São Paulo é conhecida, né, pela cidade, que você tem restaurantes diversos, 24 horas por dia. A gente tem
esse título para a Uhum. cidade de São Paulo, né? Um título de gastronomia, né? De capital gastronômica, Capital né? gastronômica, exato. Então, aí a ideia, quando eu iniciei essa pesquisa, foi entender um pouco como se dava a formação da nossa identidade a partir da comida. E aí, o curioso foi que vários autores já tinham se debruçado sobre o tema da alimentação, mas não como um objeto de pesquisa restrito, né? Aham. Então, às vezes, estudava a ideia, por exemplo, de gênero ou a capital, né, a urbanização. A comida aparecia como um Coadjuvante acessório, ali. isso, um coadjuvante para entender outro tema. Então, vou estudar a história das mulheres em São Paulo. Então, como essas mulheres poderiam usar a alimentação para sobreviver. Então, você Uhum. via que a alimentação entrava ali como esse objeto acessório. E aí, quando eu busquei estudar como um objeto principal, eu tive que dialogar com esses outros autores clássicos, né, que já estudavam São Paulo, Sérgio Buarque, Caio Prado Júnior, e que formaram uma identidade do que é ser paulista, e me debrucei, então, aí sobre os documentos de época, né, que é, na verdade, a matéria-prima do historiador, Sim. o documento. E nesse trabalho documental eu fui entendendo um pouco que havia um discurso, já naquela época colonial, de que São Paulo era diferente de outras regiões do Brasil, então, né, colonial. E a partir desse discurso, dessa ideia, eu comecei a perseguir, então, mas se era diferente, o que na verdade, constituía essa nossa especificidade naquele tempo, né? E aí eu fui entendendo que, claro, havia todo uma ideia ideológica de se formar uma especificidade, porque São Paulo tinha uma posição econômica diferente de outras regiões coloniais, né? A gente era um núcleo já adentrado no que seria o sertão, Sim. e diferente de outras regiões que eram litorâneas. Então isso parece ser um pouco meio banal para a gente hoje em dia, mas naquela época era fundamental para formar a constituição cultural daquelas vilas, né? Porque se você não era, se você não se localizava no litoral, a relação com a metrópole, o intercâmbio, a chegada de produtos, a relação da mão de obra, eu acho escravizada é fundamental também nesse contexto, porque São Paulo não tinha acesso à mão de obra africana escravizada. Então aqui a escravidão se deu a partir da utilização da mão de obra indígena. Então, tudo Sim. isso vai conformando a cultura, né, local de uma maneira diferente, né, do que seria o Rio de Janeiro, do que seria Recife. E diferente do que se constrói na cidade de São Paulo e no interior de São Paulo, Exato, né? Que são quase dois universos muito diferentes, assim, Sim. né? E, por exemplo, nas minhas pesquisas eu me debrucei mais sobre o que seria a cidade de A São cidade. Paulo. Mas, de alguma forma, eu dialogo com o que seria esse estado de São Aham. Paulo, porque eu trabalhei nesse início dessa pesquisa a formação da nossa identidade culinária a partir da relação da cidade de São Paulo com o que seria o sertão paulista. Então, essas Perfeito. pessoas estavam sempre em movimento, né, no que seria esse grande estado de São Paulo, que naquela época era capitania, né, e abarcava a região hoje de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná. Todo esse centro-oeste, Isso. sul. Sul. Porque a gente tinha as bandeiras, né? Tinha os bandeirantes também fazendo esses trajetos que se relacionavam com os índios, né? Isso. Que acabavam escravizando os índios no período, Exato. né? Enfim. Então, aí, quando eu penso um pouco nessa perspectiva de uma São Paulo, né, politicamente, geograficamente mais expandida, eu acabo pegando várias regiões e trazendo essa discussão para um outro viés que não seria essa divisão política que a gente tem hoje, mas uma divisão cultural, né? Do que era a nossa formação, e isso explica muito as semelhanças que a gente tem culinárias de São Paulo com Minas, com Goiás, e que no primeiro momento a gente não se dá conta, mas que a gente tem essa herança muito semelhante dessa tradição de intercâmbios de uma cozinha portuguesa com esse intercâmbio com essa cozinha indígena que já estava estabelecida aqui, né? E depois a culinária também dos povos africanos, né? Que tiveram que ficar aqui, não foi escolha deles, né, gente? Mas tem toda essa miscelânea cultural e também os aspectos da agricultura brasileira, né? Porque quando olhando de longe e não sendo uma estudiosa do tema, né?
mas também há uma questão social envolvida na alimentação. Eu Uhum. acho que até hoje há uma Sim. questão social envolvida na alimentação, né? Porque eu tenho a impressão que comer na rua não era, há um tempo atrás, uma coisa muito nobre, Uhum. né? Você vê os salões, as grandes cozinheiras dos grandes senhores e tal. Não existia essa coisa do comer na rua, né? Uhum. Não tinha food truck, gente. Os bandeirantes não paravam num food truck, num dogão da madrugada, entendeu? Para comer um lanchinho. Era diferente essa relação. E a comida de rua também, penso eu, que tem a ver com o que se pode carregar, o que se consegue carregar de alimentos, né? Sim. Isso passa pela sua pesquisa? Olha, quando eu resolvi pesquisar a comida de rua, o ponto principal foi entender quando isso se surgiu como uma prática, né, em São Paulo. E porque a gente tem, voltando na ideia da especificidade, a gente já tem isso estabelecido em outras regiões do Brasil, né, no período colonial. E São Paulo, a ideia de se comer na rua, de você ter um comércio, de ter uma vida urbana, ela é um pouquinho posterior ao que aconteceu nessas regiões mais litorâneas. E aí eu achei curioso tentar entender um pouco como se deu, né? Porque no período que eu comecei a pesquisa, lá no começo dos anos 2000, eu trabalhava a ideia de entender a formação da nossa cultura culinária dentro do universo da cidade e nas residências, né, no espaço doméstico. Aí, ao longo da pesquisa, eu fui entendendo como essa cidade foi se transformando e foi abrindo espaço para essas outras práticas sociais, que incluía a alimentação, né? Como você disse no início da sua fala. Aí, eu acho que o que se tornou, acho que mais, vamos colocar, relevante nesse contexto foi a presença dos escravos que vinham de África, né? Que traria uma diferença para essa cidade, um novo ponto, eu acho que de cultura e de informação que a gente tem mais relevante, porque a gente tem já essa presença africana em várias regiões, né, do Brasil e trazendo essa contribuição para essa comida que tinha na rua. Porque a gente tem já em África a comida de rua como um elemento muito importante identitário e de sobrevivência, principalmente das mulheres, Sim. né? Então, quando essas mulheres são trazidas e a gente tem uma característica de uma escravidão urbana para São Paulo, que era uma mão de obra constituída em pequenos núcleos, menor, então é diferente daquele universo das casas grandes senzala, né, das fazendas de cana-de-açúcar, depois de café. A gente tem para a cidade de São Paulo uma característica de uma escravidão urbana que era constituída por pequenos grupos de escravizados que trabalhavam para os seus proprietários, proprietárias. Ainda escravizados. Ainda escravizados. Só que não naquela quantidade das Exato. fazendas, dos cafés. Isso. Só que eles tinham uma liberdade um pouco maior, vamos colocar nesses termos, porque eles podiam trabalhar o ganho. Então, eles tinham que, vamos colocar assim, direcionar parte dos seus lucros, das atividades que eles desenvolviam na cidade, para os seus proprietários, e outra parte podia ficar para eles. Então, eles tinham um nível de manobra... A uberização começou aí, gente. Essência da uberização do trabalho. Exatamente. Então, dentro desse universo, essas mulheres já traziam do continente africano essas experiências de trabalhar com comida e vender comida nas cidades. E aí, esses proprietários se aproveitavam disso, né? E aí, o que acontecia nesse universo, né? Muitas dessas pessoas trabalhavam vendendo e produzindo comida na rua, depositavam parte do ganho, né? Que era esse pecúlio aí, para elas, ficava, e outra ela dava para os seus proprietários, e aí isso traria para a cidade uma economia urbana e de circulação de pessoas muito, eu acho que relevante para o agenciamento e a sobrevivência dessas pessoas, porque elas podiam, quando elas cozinhavam, chegar um pouco mais próximo ao que elas tinham deixado para trás, que elas foram obrigadas a deixar, né? O resgate da própria cultura também, Exato. né? Porque a gente tem, assim, dentro desses universos da escravidão rural, das propriedades, a gente tem uma imposição um pouco maior do que era a comida do dia a dia do que no universo urbano, que elas tinham uma margem de manobra
um pouco maior para poder prover a sua própria sobrevivência e disponibilizar para os seus iguais, para essas pessoas que estavam circulando na rua, receitas e ingredientes um pouco mais próximo ao que eles estavam acostumados a utilizar, né? E antes tinha da esse escravidão. recorte de mulheres negras, tinha um recorte racial nesse sentido. A gente tem um recorte racial muito constituído a todo o Brasil, nessa questão da comida de rua. Em São Paulo, particularmente, por conta daquela herança indígena, da escravidão que a gente comentou, a gente tem a presença de indígenas também nesse universo da comida de rua, mas em grande parte isso se desenvolveu e se consolidou como um universo a ser explorado e a ser trabalhado com a presença desses escravos africanos. Então, a gente tem os produtos, as receitas, meio que uma herança do que eles já tinham, né? Mas com esse intercâmbio também do que foi encontrado aqui. Então, por exemplo, o cuscuz paulista, né, que é um prato bem particular, né, da nossa formação, é um pouco esse intercâmbio do que a gente tem, né, em África, né, que é o cuscuz de um modo geral, mas também a gente já tinha a farinha de milho, esses preparados culinários com a farinha de milho misturado com outros ingredientes locais presentes na cultura indígena. Exato. E a sua fonte de pesquisa, você citou aqui o Sérgio Holanda, enfim, tem alguns historiadores aí que nos deixaram registros históricos, né? Mas em termos de documentação, porque há uma dificuldade enorme de documentação a respeito do período de escravidão no Brasil, né? Os indígenas, os povos indígenas foram dizimados. O que a gente tem de registro mesmo? Porque a gente tem uma história que ela é escrita por majoritariamente pessoas brancas, pessoas que tinham acesso à instrução, enfim. Hoje nós temos uma academia mais plural, né? Mas até um certo período não. Qual a sua fonte, assim, as fontes que você bebe, né? Porque também existem para além dos livros de história, a gente tem documentos públicos, né? Sei lá, as atas de cartório, para além dos cadernos de culinária, nós temos, sei lá, Câmara Municipal, documentos da Coroa. Onde você... Porque imagino que a culinária não era uma pauta. Sim. Né? Exceto quando isso mercantiliza. Né? Mas onde você acha? Aonde você acha essas informações, assim? Porque quando a gente lê uma biografia sobre alguém que vai para a Europa, a culinária faz parte daquele contexto. Né? A pessoa se desdobra a falar da culinária, das experiências e tal. Como que era isso aqui no Brasil? A gente tem, no caso da alimentação, essa grande questão de quais documentos nos possibilitam chegar um pouco mais próximo a esses hábitos alimentares do passado. Não tinha o Michelin, Estrela Michelin, não tinha a Guia 4 Rodas com os restaurantes. Exatamente. A Veja, né, que lançava os restaurantes, não tinha, gente. Então, a gente tem esse período mais recuado historicamente que trabalhar com alguns indícios que foram produzidos na época, mas não com esse objetivo de retratar, né, a culinária, né, como você mesmo levantou. Então, por exemplo, uma documentação que eu uso muito é essa documentação institucional das câmaras municipais daquela época, porque a Câmara Municipal, desde então, né, ela é um órgão criado para organizar esse dia a dia da cidade, do município. Então, como as pessoas se portam no espaço público, como as casas deviam ser construídas, como que os produtos alimentares deveriam ser vendidos, a qual preço. Naquela época, a coroa portuguesa tinha uma obrigação política de garantir que as pessoas tivessem acesso à alimentação a um preço acessível, né, vamos colocar assim. E aí, nesses documentos... Existia isso em lei? Existia isso em lei. Olha, gente, que interessante, né? Porque existia uma ideia, né, de garantir a soberania do rei, e o rei só poderia ser soberano e ter... vamos colocar o seu respaldo político, se as pessoas, os seus súditos, estivessem, vamos colocar, bem tratados, num ambiente que seria
um pouco mais adaptado à sobrevivência deles. A é claro, sistema não interessava. Não interessava, mas a gente sabe que existia, Sim, né? sim. Existia o âmbito do discurso e o que era a realidade, Claro. né? Na prática. Mas por que não era interessante? Porque pessoas com fome, elas se juntam e elas questionam o poder político, A independente. França que o diga, não é Exato. mesmo? Então é mais ou menos isso, né? Então você garantir a sobrevivência das pessoas minimamente era uma maneira de você continuar dominando elas, né? E garantir também a mão de obra, né? Porque essa Exatamente. relação da fome também é uma forma de controle. Uhum. Controle dos corpos, controle dos estratos sociais, né? Exatamente. Então, essa documentação, por excelência dessa organização do dia a dia da cidade, ela permite entender quais os alimentos que estavam circulando no mercado, quais que eram taxados, e aí a gente vê essa preocupação dos camaristas em tornar acessível aqueles alimentos do consumo cotidiano, o alimento básico, né? Então a gente observa nos documentos que esses alimentos eles eram alvo de uma política pública mesmo, de cerceamento, de preocupação com as taxas, a qualidade do que era disponibilizado. Então, por exemplo, as carnes, elas tinham toda uma política em torno de como que chegava o gado, onde que seria abatido, quanto tempo essa carne poderia estar disposta nos açougues públicos. Então, o consumo da carne ele estava intrinsecamente relacionado a essa disponibilização da Câmara Municipal, porque garantia um pouco a qualidade desse produto que era muito perecível, né? No momento que a gente não tinha refrigerador, geladeira, enfim. Não, e isso vai pautando muito os nossos hábitos alimentares de hoje. Exatamente. Né? Eu lembro que, só trazendo um pouquinho para uma história mais recente, eu lembro que um período da vida ali na região que eu morava, enfim, na comunidade ali, comer carne era um sinal de vitória, inclusive. Né? Era uma coisa, não, tá comendo bem, tá comendo carne, tá comendo bem. A gente tem essa... Eu sou vegetariana, gente, mas tinha essa coisa do status da comida. O que compunha teu prato te dava um status de se alimentar, tá se alimentando bem ou não, né? Meio que uma herança disso, né? Porque era, acho que a carne e o trigo, depois a gente pode até falar sobre isso, eram os produtos, acho que mais difíceis de serem acessados. A carne por conta de toda essa cadeia da logística, da conservação, e o trigo por conta de ser um produto europeu e que era difícil de se dar aqui, né? A lavoura e tudo mais por causa do clima. O trigo veio com a coroa. Isso. Tanto a carne bovina, suína, quanto a farinha de trigo, elas são elementos adventícios que a gente fala, né? Que não eram encontrados aqui. Então a gente vê já uma preocupação da coroa portuguesa no início já da colonização de transplantar, né, de transpor esse repertório culinário que fazia meio que parte desse universo de dominar esse outro espaço, né, e de conseguir, acho que, reproduzir o que eles também tinham deixado para trás, né, porque a gente também tem que entender que embora, né, nós historiadores sempre estamos preocupados um pouco com essa relação de como a gente foi subjugado e a violência da colonização, mas a gente tem que entender que são homens que também queriam reproduzir um pouco essa familiaridade, esse universo que eles tinham deixado para trás, que era uma vida muito complexa, né, de você habitar um outro continente. Inclusive com a coroa, né, porque ela não veio pro Brasil porque quis, ela veio fugida, né. É que a gente tem dois momentos, esse momento que a gente tá conversando, que seria um pouco mais ainda recuado, a gente tem uma colonização ainda tentando se estabelecer num território totalmente hostil. Sim. Quando você tem a chegada da coroa, né, oficial em 1808, a gente já tinha quase 3 séculos de ocupação, né, no Brasil, né, de Portugal. Então são movimentos que definem inclusive mudanças muito grandes na nossa alimentação. Então, no começo, a gente tem aqueles autores que eu comentei no início da nossa conversa, mostrando como que a adaptação a esse novo ambiente foi fundamental para o projeto colonial se estabelecer. Então, você tinha que se abrir e negociar com os indígenas, não tinha jeito. Então, depois, quando a gente tem lá no século XIX essa chegada oficial da coroa, a gente já tem um outro momento político, já de estabelecimento, né, do projeto colonial bem consolidado. Então, a gente tem dois universos que eu acho que... É que a gente, nos livros, os livros de história se atém muito
ao descobrimento do Brasil, que é a partir dali que existe essa relação. Exato. Já existia uma relação anterior, Já. que possibilitou, a vinda das caravelas e Exato. E a gente tem, nesse universo documental, voltando à sua pergunta principal, eu acho que a gente tem, às vezes esses documentos de viagens, eles são muito interessantes para o historiador da alimentação, porque geralmente você tem uma rotina, um diário de bordo, um diário, vamos colocar mesmo do dia a dia, que é onde você descreve, né, qual que é a sua rotina, como você acordou, o que você comeu, onde você foi. Que é o diário de viagem, que eu falei, quem viaja presta mais atenção nesses detalhes. Nesses né? detalhes, e que pra gente é fundamental, porque aí a pessoa geralmente descreve esse cotidiano alimentar, o que ela comeu, como que foi produzido, quais as opções que ela tinha disponíveis, né? E aí, pra mim, o que eu pego desses documentos é um pouco esse universo dos hábitos cotidianos, porque é tão difícil você chegar ao que comia de fato, né? Então a gente vai trazendo uma série de indícios que você vai cruzando com outros documentos. Então, eu, por exemplo, eu não chego a trabalhar com arqueologia, mas você pode trabalhar com arqueologia histórica também e levantar alguns artefatos que foram encontrados em determinados espaços, sítios arqueológicos, que ajudam também nessa composição desse cenário. De fazer montar esse quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, né? Exatamente. O trigo eu não sabia que não. Eu nunca pensei sobre o trigo na minha vida. Exato, assim, onde é o trigo? Jamais. O pãozinho é tão cotidiano pra tão gente, nosso, né? O pãozinho francês, inclusive, né? O que a gente chama de pãozinho francês. Em Portugal acho que chama pão d'água, né? Eu morei na Ilha da Madeira, né? E lá tem histórias muito contadas sobre aclimatação de plantas, né? Porque é uma ilha vulcânica e tal, então lá na pontinha é super frio e lá embaixo é calor, né? Tanto que eu cheguei lá com uma mala cheia de casaco, tava fazendo 32 graus, eu falei, gente, morar na Europa pra mim foi uma decepção, vamos passar um calor, mas tudo bem. Mas eu lembro muito de ouvir histórias inclusive que Cristóvão Colombo morou lá, enfim, que eles pegavam plantas do Brasil, começavam a plantar na base, que era mais quente, e aí eles tinham um trabalho de ir subindo a planta para ela se adaptar, para aí sim eles levarem para o continente. Olha só. E faziam o contrário também, pegavam plantas do continente, desde plantas ornamentais até alimentos, né? Iam plantando lá em cima e aí eles iam descendo a planta para ela ir se acostumando para trazerem para o Brasil, né? Mas o trigo eu nunca pensei. Campanha O Trigo é Nosso, gente, por favor. Exato, e o trigo a gente vê já desde os primeiros relatos da carta de Pero Vaz Caminha, por exemplo, que eles já trouxeram junto, né? Então, claro que era um projeto político, né? De ocupar, né, outros espaços. E a gente já tem referência a esse repertório culinário que foi trazido, e ao mesmo tempo, o que me interessa muito, foi como os povos indígenas receberam também, né, esses outros alimentos. Porque muitos relatos de jesuítas ao longo do começo do século XVI, depois XVII, mostra que os indígenas, embora foram obrigados a comer o pão de trigo e, enfim, toda a questão também religiosa que envolvia, né, a produção do trigo no Brasil, eles, quando iam para os seus universos domésticos, eles recusavam aquele trigo e continuavam fazendo o seu pão de milho e mandioca. Nosso alimento principal era milho? A gente mandioca, tinha... Devemos continuar saudando mandioca, então. Devemos continuar, exatamente. E o milho também. Porque a gente, claro, tem uma extensão continental no que era já o Brasil naquela época e continua sendo hoje. Então vai depender um pouco da região, mas em São Paulo, por exemplo, no território que hoje a gente conhece como São Paulo, a gente tinha a associação dessas duas plantas alimentares muito presentes, o milho e a mandioca. Então, por exemplo, em regiões mais adentradas do que seria o estado de São Paulo hoje, a produção de milho era mais consistente, e no litoral a gente tinha a mandioca mais consolidada, mas a gente via espaços de convivência dessas duas plantas alimentares, inclusive na cidade de São Paulo, que é onde eu estudo, né? Que é meu objeto particularmente. Então a gente via essa convivência, e aí a gente tem a chegada desses elementos de fora, né? Que é a produção de trigo, de oliva, de uva, então o vinho, toda essa tríade, né, cristã
toda trazida de fora, né? Uma imposição mesmo Olha o adventícia. comércio de hóstia bombando com trigo Exatamente. europeu. E havia uma discussão na época dos documentos de que a dificuldade de você ter acesso ao trigo gerava questões mesmo de ordem filosófica e uma preocupação dos religiosos de que se era possível, se tinha o mesmo status você fazer uma hóstia de mandioca ou de milho, porque nesses primeiros tempos esse acesso à farinha de trigo era bem restrita. Era quase um objeto de desejo. Exato. Né? Então, será que em termos conceituais, né, religiosos, eu estaria pecando em fazer uma hóstia ou deixar essa população que eu estava colonizando sem o acesso à hóstia era pior? Então, umas questões, né, muito interessantes que se a for gente mandioca, não é o corpo de Cristo, é isso. Exato, tem que ser mais ou o menos trigo isso. Que é especial. É. Que ainda não era refinado na época, tinha um outro... Então, a gente tinha uma questão cromática um pouco diferente, né? Mas a gente já vê nos documentos históricos de quanto mais alvo fosse a farinha, mais próximos pura. à pureza, né? E todos os ideais religiosos envolvidos nisso. Então, isso é algo interessante, e né? isso vai mudando também os livros de culinária das avós, né? Uhum. Eu tava vendo alguém fez uma pesquisa em torno do leite condensado, que a Uhum. gente conhece super. Eu nunca peguei esse livro e tal, mas eu tava vendo, acho que uma entrevista, né? Uhum. De como a Nestlé trabalhou receitas com leite condensado para poder distribuir aquela produção no pós-guerra, né? De leite condensado. E como isso mudou nossos hábitos alimentares. Sim. Né? Embora não seja um produto brasileiro, a Nestlé tem uma capilaridade mundial ali nos seus produtos, e aí trabalhar a culinária em torno de um único produto, e aí uma dificuldade enorme de encontrar as receitas antes deste período, né? Exato. Os cadernos de receita. Isso chega a ser objeto de pesquisa? Cadernos de receitas, sei lá, do século passado, isso... Você olha para isso, assim? Então, os cadernos de receitas... Cardápios de restaurante. Exato, são documentos mais recentes, Sim, então para mim seria algo, assim, interessante se eu tivesse acesso lá no início do período colonial, que eu não tenho. Só que, de alguma maneira, eu acabo dialogando com esses documentos na minha pesquisa mais recente, né? Que adentra um pouco o século XIX, porque a gente começa a ter os primeiros cadernos a surgir no Brasil nesse período. Porque a coroa não trazia. Essas pessoas que vinham de Portugal para cá, eles não tinham... não tinha um caderninho de culinária, não tinha nada escrito, porque você falou das cartas, do Peru Vaz e tal, né? Mas existiam pratos típicos, talvez, assim como os indígenas também tivessem, como eles se deslocaram. Óbvio que eles não vão trazer lá o negócio da Dona Benta, né? As receitas que eles vão ter que fazer para eu me sentir em casa, né? Mas tinha qualquer documento desse tipo de... isso aqui é um prato típico português, uma coisa que a gente está acostumado a comer no dia a dia, isso aqui é nosso PF. Não tem esse tipo de documento, assim, entre os documentos, as cartas, enfim. O que a gente tem acesso, por exemplo, desse período mais recuado, que é o século XVI, XVII, até XVIII, são, por exemplo, essas informações dispersas em outros tipos de documentos. Por exemplo, a gente tem alguns relatos de viagens, a gente tem também algumas memórias que eram escritas na época, né? Acho que a ideia seria a mesma de retratar essa vida, esse cotidiano. E aí poderia, né, ter descrito por algum objetivo na época, né? Que a pessoa quis deixar essa reprodução, essa descrição de um prato ou de uma receita. Então, você pode encontrar, mas aquele documento não foi feito para isso, exato. Tá. Então, a gente começa a achar os cadernos de receita... Mas como uma descrição, não como uma receita. Exato, mas como um caderno de notas, né? Uma nota, um apontamento. Então, às vezes, eu me deparava com receitas do que era produzido nas expedições sertanistas, nesses relatos dos bandeirantes, que estavam tomando nota desse cotidiano e do que
poderia, né, ser consumido, porque a gente tinha um universo mais hostil ainda, porque era uma vida em movimento, né? Eles não tinham um espaço sedentário onde eles podiam ter acesso aos objetos, né, da cozinha. Então, era o que era levado junto com eles, e aí nesse contexto, às vezes eles tinham essa preocupação de tomar nota de uma receita, de um preparo que se adaptava naquele universo ali, vamos colocar, tão efêmero, né, de você parar de pouso, né, e deslocamentos. Então aí às vezes a gente pode encontrar uma receita, uma descrição de um preparo, né, um passo a passo, mas não com esse objetivo de sistematizar mesmo um conjunto né, de preparos, com um objetivo muito próprio de ser reproduzido, porque a gente tinha uma cultura oral, né, muito estabelecida, e a gente também, quando fala em documento, a gente tem que pensar que a população, ela não era, né, alfabetizada. Então, também acho que a gente vai se deparando com esses empecilhos que o historiador... Que, obviamente, não vai ter registro. Não vai ter registro, né? Por isso que, às vezes, você casar, muitas vezes, esse universo documental com os artefatos que você encontrar, com algum vestígio arqueológico, pode ajudar um pouco a montar esse quebra-cabeça mesmo, como você falou. Você estava falando da alimentação em movimento, né? E hoje, basicamente, é a base da nossa sociedade. Exato. Quem nunca comeu um lanchinho no carro, né, gente? Porque não deu tempo de almoçar. Brincadeira. Mas nessa sua nova pesquisa, essa aqui é do doutorado, pós-doc? Isso, do doutorado. É do doutorado. Eu nunca sei qual que é o... O que você encontra? Tabuleiro é assadeira. Porque no Rio de Janeiro, tabuleiro chama assadeira. Exato, Pega a assadeira do bolo? Não, chama tabuleiro lá. A pessoa ficou olhando pra minha cara, o que é uma assadeira? Um negócio assim de fazer bolo. Ah, um tabuleiro? Exato. Tabuleiro. Mas me conta, o que você encontra aqui na alimentação de rua mesmo? Você estava falando das mulheres uberizadas da época, que tinham ali seu sustento, mas uma parte do dinheiro era para os seus donos, enfim. Como que isso foi se desenvolvendo? Porque tem esse recorte racial que a gente falou, mas como que a política da comida da rua se estabelece? Porque imagino também que há diversos interesses, né? O que envolvia a rua, as ruas de São Paulo, os comércios de São Paulo, enfim. Como que isso se desenrola ao longo do tempo? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que pensar que rua é essa, né? Quem circulava nas ruas? Então, em quais regiões? Exato. Então, a primeira pergunta que eu fiz no desenvolvimento, acho que dessa pesquisa, foi entender quem estava circulando pelos espaços da rua nessa São Paulo de antigamente. E aí eu me deparo com essas pessoas empobrecidas, os trabalhadores, as pessoas escravizadas, e nesse universo, né, a gente fala de subalternidade, a gente tem essas pessoas tentando agenciar formas de sobrevivência para tentar, de uma maneira um pouco minimamente possível, existir naquela cidade. Então a gente tem uma rua que ela era um universo das pessoas pobres, vamos pensar assim. Tá. E aí, comer na rua estava atrelado a esse significado. Então, só comia na rua as pessoas que não tinham condições de fazer as refeições dentro de casa, que não tinham condições de ter um fogão dentro de casa. Então, eram essas pessoas que estavam ou em trânsito por N motivos, ou essas pessoas, de fato, que viviam nas ruas ou que dependiam da rua para prover sua subsistência. Então, acho que isso é um ponto principal para a gente pensar sobre o que era essa rua e a comida de rua. E aí, dentro desse espaço, dentro desse universo que é precário, que é efêmero, como que eu vou produzir, né, a minha comida, como que eu vou reproduzir receitas que eu estava acostumada. Então, a gente vê que, principalmente as mulheres, elas conseguiam agenciar formas ali de sobrevivência de maneiras muito criativas, né, e elas dependiam muito do meio, do que o meio provia, né? Então, a gente tem
tem uma comida de rua muito característico do que aquele universo dava. Então, quando eu penso na cidade de São Paulo, eu tenho que falar da presença dos rios de água doce dentro da cidade. Então, era uma comida que era muito marcada pelo consumo de peixes, crustáceos, desse universo das águas, que hoje em dia não faz muito sentido quando a gente pensa na cidade de São Paulo, porque esses rios foram todos apresados, né? Então, a maioria dos rios, eles foram aterrados e a gente, claro, tem ainda Pinheiros, tem o Rio Tietê, mas naquela época a cidade era uma várzea, havia rios para todos os lados e esse universo, esse meio, tinha muito essa característica de ser uma culinária, né, das águas, que quando a gente pensa em São Paulo a gente não fala sobre isso, mas também de roças de subsistência dos produtos que eles produziam nos quintais. Então, a maioria dos produtos vinham de milho, então a gente tinha também de mandioca, que era uma planta um pouquinho mais complexa para você produzir, claro, as comidas em relação ao milho, mas também que marcava a presença. A gente está falando de pequenas agriculturas isso, agora, né? Não tem nada a ver com grandes fazendas, nada disso. A gente está falando como se fosse uma culinária de quintal mesmo, que essas mulheres tinham acesso ali dentro daquele universo urbano e que elas traziam para os seus tabuleiros ali, para o seu universo de comércio. E tudo isso a gente está falando um período antes da imigração italiana, Exato. Antes desses programas, porque daí também Bem já antes. é um outro período, já é um uma outro outra cenário. influência, um outro cenário. Né? São Paulo tem essa característica, né, quando a gente fala da cidade, e que eu acho que, claro, reverbera para o estado de um modo geral depois, é de ter esse fluxo de culturas muito constante, né? Então a gente sempre tem grupos de pessoas de diferentes locais chegando aqui na cidade, né? E no estado de São Paulo, e isso se dá, por exemplo, no século XIX, a gente tem a chegada dos primeiros imigrantes alemães em São Paulo, já no começo do XIX, e é anterior a essa imigração subsidiada pelo governo, que aí traz uma outra característica. Então a gente vê grupos de colonos europeus chegando já em São Paulo, já na abertura dos portos, né, no começo do século XIX. Então aí chegam as primeiras padarias francesas, as primeiras fábricas de cerveja, isso no começo do século XIX. Então, período... Tudo isso vindo para cá, ali pelo Porto de Santos, isso, né? Exato. Que foi a inauguração do Porto de Santos, também é um marco no desenvolvimento brasileiro. Né? A gente tinha as linhas férreas no período posterior, né? Isso. Mas era tudo pelo porto, né? Então a gente vê um pouco essa cidade que vai se modificando de acordo com a chegada dessas culturas, né, que aí a gente tem desde dos indígenas que já estavam aqui, depois chegam os portugueses, depois trazem os africanos escravizados, e aí depois a gente vai tendo esse caldeirão cultural se transformando de acordo com essa presença, né? E a gente tem, né, uma sociedade, a gente falou aqui de um recorte racial, os recortes sociais, a gente também tem um recorte patriarcal nessa sociedade que foi sendo construída, né? A gente está falando de mulheres e a gente deu esse recorte mulheres negras, né? As mulheres brancas, você tem esse registro? Qual foi o papel das mulheres, no geral, sem o recorte racial, nessa construção desse hábito da comida de rua? Tem esse recorte? Porque havia um tempo que as mulheres não podiam trabalhar, trabalhavam em casa. E até hoje, quando a gente fala desse empreendedorismo, né, enfim, mulheres... cozinham em casa para vender para fora, enfim, isso é uma realidade ainda em 2024, né? Uma forma de subsistência. Tinha as mulheres foram para o mercado de trabalho na época com, sei lá, secos e molhados, com seus mercadinhos, como chamava isso antigamente? Então, a gente tinha o nome de quitandas. Quitanda. Tá, achei que quitanda fosse uma coisa mais moderna, por isso que eu meti uns secos e molhados ali, gente. Só que na nossa Constituição histórica da cidade de São Paulo, a gente tem uma presença das mulheres muito relevante, porque como era uma sociedade que se formou
no começo, por esse intercâmbio dessas viagens, né, do movimento do bandeirantismo e depois as monções e o tropeirismo, era uma cidade que ela sempre estava em movimento. Então, esses homens, que era o grosso, né, das expedições que partiam, né, rumo ao continente, sempre estavam viajando, e o que era o estável, o que se mantinha na cidade eram as mulheres. As mulheres. E as mulheres, então, o que é interessante, a gente vê nos documentos muitas mulheres como proprietárias de grandes empreendimentos rurais, e isso não só ali no interior, mas também na própria cidade de São Paulo, e elas eram responsáveis por manter essa cidade funcionando. Então, a gente vê que é muito curioso que as cabeças das famílias, que a gente chama nos documentos censitários, eram constituídas em grande parte por mulheres. Então, elas tinham uma autonomia muito grande por conta desse movimento de ida e vinda dos homens para o sertão. Ao mesmo tempo, aí fazendo um gancho com a questão da comida de rua, né? Muitas dessas mulheres eram proprietárias, né, de pessoas escravizadas, então elas meio que agenciavam essa comida de rua, meio que, vamos colocar, possibilitando que algumas trabalhadoras estivessem, né, ali no espaço da rua e tivesse que voltar, né, todo final do dia para casa para poder, né, entregar o ganho e deixar cafetinagem alimentar, gente, é assim que a gente vai nomear neste programa. Exatamente. Então existe esse papel da mulher, porque a própria legislação proibia mulheres de ter propriedade, né? Tinha toda uma questão, principalmente com herança, com terras, que daí passava pro marido, né? Tinha toda essa questão, por isso que eu perguntei qual que era esse papel da mulher nesta construção, posto que os homens saíam, assim como os países em guerra, né? Exato. As mulheres que regiam a sociedade, no Brasil também, de alguma forma, aconteceu isso. Aconteceu isso. E aí, em São Paulo, teve que ser um pouco mais flexível com essa questão da posse, de toda a maneira legal como era constituído a questão, a sociedade por conta dessa ausência masculina, né? E aí, ao mesmo tempo, são mulheres que vão conviver dentro desses espaços domésticos, nesse cotidiano, com essa diversidade. Então, a gente tinha a mulher que era a proprietária da casa, que trabalhava para ela as pessoas escravizadas, primeiramente indígenas e depois africanas, quando São Paulo começa a ter mais acesso a essa mão de obra. Então, a gente viu um universo de trocas muito interessantes ali, né, de conhecimentos, que a gente, claro, que acessa através de alguns indícios, porque era uma cultura oral, como a gente conversou, né? Então, provavelmente, muitas receitas eram trocadas, intermediadas nesse universo dessas culturas. E pensando que pessoas que não falavam as mesmas línguas, né? Também. Que também tinha essa dificuldade. Porque para além da questão da gente não ter uma alfabetização, né? Todas essas questões que você colocou aqui, também tinha pessoas com línguas diferentes se relacionando no dia a dia. Né? E tinha que encontrar formas de se comunicar, né? Através ali, provavelmente... Nossa, devia ser uma coisa muito curiosa, assim, de assistir. E acho que mesmo quando a gente pensa até nos africanos escravizados, a gente tem que lembrar que muitos eram trazidos de diferentes regiões e eram obrigados a conviver e eram tidos como africanos, né? Mas cada um traz a sua cultura. Porque a gente aprende, e isso é uma pauta que a gente sempre fala aqui, gente. A África é um continente cheio de países, com culturas diferentes, línguas diferentes, políticas diferentes, né? Porque a gente fala África, parece que é tipo Brasil, que todo mundo fala a mesma língua com sotaque diferente, né? E não é um continente gigante, com muitas diferenças ali. Inclusive, para você que não sabe, Egito fica na África. Você vê aqui, Elizabeth Taylor, pois é, África, meu bem. Que isso foi criado, né? Esse projeto eugenista, esse projeto eurocentrista de branqueamento também desvirtuou-nos das histórias das cores reais, né? Das cores reais. E a gente não quer só comida, a gente quer bebida. Sei também que a senhora andou pesquisando sobre bebida. Uma cachaçinha. Exato. Isso também é cultural neste país, né? Na Ilha da Madeira tem uma bebida que chama rum madeirense. E aí as pessoas têm uma bebida, os madeirenses têm uma bebida lá que eles chamam de poncha.
que é o rum madeirense com uma fruta. Aí eu falei, não, gente, isso se chama caipirinha, né? E aí, não, é porque eles levavam pra lá o rum madeirense, ficava em barril, e aí vocês mudaram o nome pra pinga. E aí a gente ficou numa discussão de quem que é a pinga, de quem que é a cachaça, de que cultura é isso, né? Porque lá também na Ilha da Madeira eu descobri várias coisas, que o Teixeirinha, que é brasileiro, roubava as músicas da amante dele lá da Ilha da Madeira e aí fazia sucesso aqui, e tem a música na voz dela lá. Então, assim, a gente entra numa disputa a quem pertence. A quem pertence. Me conta, pesquisando bebidas, bebida, né? Foi a cachaça especificamente, sua... Essa é a minha pesquisa mais recente, né, que acabou saindo... publicada num capítulo agora de um livro, recentemente, sobre história, literatura e cachaça. E, na verdade, nessa pesquisa, eu meio que retomei as pesquisas lá do início da minha formação, né, como pesquisadora, porque eu voltei a esse universo das bandeiras e dessas expedições sertanistas e me deparei muito com o consumo da cachaça nesse universo. E aí... Que era um santo remédio. Era um santo remédio, era uma panaceia, assim. E aí eu resolvi sistematizar um pouco todos os indícios que eu tinha encontrado para entender quais eram os significados, né, de se beber cachaça naquele contexto específico. Porque a gente já tem a cachaça no Brasil, né, desde o início do período colonial. Imagina. E aí, naquele período específico e naquele contexto de vida, né, dessa vida em movimento, eu entendi que a cachaça ela ia ocupando diferentes significados para aqueles homens. Então, ela podia ser alimento, né, prover a subsistência calórica daquelas pessoas que passavam jornadas inteiras de meses no sertão, muitas vezes sem acesso à comida, a uma alimentação, né, diária, que desse conta daquela rotina extenuante. E dentro desse contexto a gente tem que ver que grande parte dessas expedições eram constituídas por escravizados, que, né, eram obrigados a abrir mato, carregar as dores, né? Tudo. Bicho, cortes. Então, toda essa rotina, então a gente tem esse uso como comida da bebida, né? Então era um alimento droga, né, que é um historiador da USP fala, o Henrique Carneiro, né, então ele tinha esse objetivo de prover a subsistência, mas também de aturdir, né, de relaxar esses homens, de possibilitar que eles conseguissem minimamente ter uma rotina mais calma, mais tranquila. Então o uso quanto droga, a gente fala assim, como um relaxante, também existia, e também como medicamento. Então a cachaça ela já nasce, né, lá na modernidade como um medicamento. Ela era vendida em farmácia, né, então ela não tinha o uso depois, como a gente veio conhecer. Quem nunca, né, gente? Quem nunca curou suas dores com uma cachaçinha? A ideia é a mesma, assim, naquele período. A gente traz isso até hoje, né? Trazemos. Se você pensar hoje, assim, nas questões de moradores em situação de rua, né? Com o curatinho, que acaba virando uma questão de saúde pública mesmo, né? Mas se você pegar como uma panaceia mesmo, né? O remédio para todos os males, é sobre isso. É, né? Sobre isso, né? É sobre poder esquecer aquela rotina extenuante, ao mesmo tempo ter uma válvula de escape, né? Para sua sociabilidade. Então eu fui observando que em diferentes contextos daquela vida em movimento, a cachaça podia ocupar um significado. Então, tinha até documentos que relatavam homens que estavam em depressão, né, pela característica, né, enfim, de como eles estavam se portando, e que as pessoas usavam a cachaça como um antidepressivo, tentando trazer aquela pessoa, né, para um lugar mais eufórico. Para um local mais eufórico, daquele distanciamento, aquele isolamento, porque a gente tem que ver que eram meses, como você falou, com perigos, perigo de ataque de animais peçonhentos, ataque de indígenas também ao longo do caminho, né, que estavam tentando fazer resistência a essa ocupação, né? Então a gente vê que a vida estava sempre num limite ali muito tênue, né? O perigo ali da morte era muito constante. Então a gente vê que a cachaça vai mudando um pouco o significado de acordo com essa rotina, né? Então muitas vezes para picada de cobra era o
o remédio principal. Então, tanto que muitos estudos naquele período em relatos médicos tentavam entender por que, que a cachaça podia atuar como uma panaceia para picada de ofidismo. Então é muito interessante isso, né? Essa relação. Aí você fez esse estudo, publicou em um livro, é isso? Isso, a Publicou gente. capítulo. É um livro que foi publicado Você recentemente. teve que provar várias cachaças? Você não pode estar no meio. Agora não, Droga! Agora não. Que período para você fazer esse período. Exato, no lançamento, né, nem pude participar das degustações, né? É um livro que foi lançado pela editora Alameda recentemente. Que é a mesma da mesma que publica seus livros. Isso, exato. Esse aqui é o segundo? Esse é o segundo, segundo livro. E ele foi organizado pela Joana Monteleone e o Maurício Meyer, e a gente compôs, né, esse grupo de pesquisadores que, de diferentes perspectivas, trouxeram a visão sobre como que a cachaça está presente na história, na literatura, ao longo do tempo. Nossa, eu acho maravilhoso, assim, que esses trabalhos na academia, eu sempre converso muito isso com o Rafa, né, da importância dessas publicações para além do trabalho acadêmico. Exato. Entre seus pares, né? Porque é isso que constitui nossa história. Um trecho da nossa história, né? E aí você também vira, fora da academia, uma fonte de pesquisa, uma fonte de conhecimento, né? Eu acho que a publicação, e parabéns, Alameda, por publicar o livro também, os livros, ele é extremamente importante, assim, para que nós, no dia a dia, tenhamos o quê? Conversa de boteco, gente. Porque a gente adquire conhecimento para isso, para a gente sentar com os nossos amigos e conversar sobre a nossa construção, né? Que continua aí. Mais pesquisa que você está fazendo agora? Me conta. Me conta. Além do maternar, né? Além do maternar. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado na USP, né? Tentando um pouco ainda nessa perspectiva da história dos paulistas. Porque você tem o quê? 100 anos de pesquisa? No doutorado aqui? Mais ou menos, É que, na verdade, como eu trabalho com alimentação, o historiador da alimentação, ele tende a trabalhar num período de longa duração. É algo que nos deixa um pouco mais confortável, porque geralmente quando a gente está perseguindo esse objeto, a gente tem interesse em entender o que mudou, o que se manteve. E aí acho que esse... Tem que abrir o período. Tem que abrir o período. Então é vamos colocar, uma metodologia de pesquisa que eu acho que nesse longo período nos ajuda a ver esse macro nessas mudanças. Porque geralmente é o que nos interessa, né? O que mudou, né? O que a gente comia que a gente não come mais, né? E por quê, né? E por quê? O que mudou nos nossos hábitos. Exato. E aí, dentro desse universo, no fim das contas, o que interessa ao historiador é o homem, né? Sim. Como ele se relaciona com o seu meio. Então, a comida é uma porta de entrada, é só uma justificativa. Sim. E a comida, na verdade, eu acho que é uma grande cola social, né? Tanto no micro-universo, né? Que é o núcleo familiar, quanto na nossa vida em sociedade, né? Sim. De sentar para comer... É a nossa forma de se relacionar. Aqui, gente, eu vi aqui no final, pra gente encerrar o papo. Cadê? Agora eu vou ter que achar. Aqui tem todas as fontes. Aqui, gente. Anexo, tabela de entrada dos mantimentos nos mercados das casinhas no mês de agosto de 1827. O que era mercado das casinhas? Mercado das Casinhas foi o primeiro mercado público de São Paulo, da cidade de São Paulo. Mas é curioso que todas as cidades do que seria o estado de São Paulo, ele tinha um mercado das casinhas. A gente tem mercado das casinhas, acho que é em Jundiaí, tem mercado das casinhas em Campinas. Então é uma espécie de um mercado público mesmo. Mercadão. É um mercadão. A gente chama de mercadão seria o precursor do mercadão. Então era um espaço, né, de comércio que era organizado pelo poder público, onde as pessoas tinham como comprar os mantimentos do dia a dia. Então, arroz, feijão, aí no caso milho, mandioca, tocinho. Que é capado? Capado é porco. É porco? É carne suína, né? Capado, feijão, milho, farinha, arroz, ave, cavalo e fumo. Gente, é um shopping da galera. Então você vê, nossa, a partir disso a gente vê quais, né, que eram os elementos básicos da alimentação daquele período. Não, e aqui, ó, tem, né, só nessa tabelinha aqui,
tem 31 pessoas que a família, os herdeiros precisam acertar essas contas aqui. Exato, A família de dívidas, Lucas Antônio de Oliveira, por favor, comparecer ao Francamente, está devendo 860 dinheiros. Que marcava, que veio também o precursor da cadernetinha, Da né? caderneta, exatamente. Cadernetinha estava aqui já presente. E engraçado que ninguém comprou fumo aqui na sua tabela. Não, nesse ano, não? Não tem uma pessoa que comprou um fumo aqui, gente. Olha só que curioso. Agora, capado saiu aqui para todo mundo comprou capado. Todo mundo comendo carne de porco, né? Menos Antônio Luiz Pereira, que provavelmente era vegetariano, porque ele só comia feijão e milho. Exato. Então, aqui se descobre a alimentação da família das pessoas. Maravilhoso. Esse livro tá à venda, Rafa? Onde que as pessoas encontram? Tanto esse como meu primeiro livro sobre a civilização do milho, ele pode ser adquirido no próprio site da editora. Alameda. Isso, e também nas livrarias. Maravilha. Tá aqui, ó, Entre Tabuleiros, Balcões e Fogões. Um estudo sobre alimentação de rua na cidade de São Paulo, de 1765 a 1834. Rafaela Basso, historiadora, aqui com a gente hoje. Gente, adquiram livros, comprem livros, sabe um pouquinho mais da história de São Paulo. E assim, ela falou que era milho num lugar e no litoral era mandioca, né? Sim. E o jogo virou, porque todo mundo que vai pra praia come um milhozinho, não é verdade? Exato. É isso, Rafa, obrigada, viu? Obrigada você. Demais. Depois eu quero ler também, qual livro que tá a publicação da cachaça? Da cachaça? História, literatura e cachaça. Tá na Alameda também? Também tá. Perfeito. Também vou adquirir este livro para ter aqui. Garantir conhecimentos para a mesa de bar, gente. Porque as pessoas ficam lá anos e anos na academia estudando pra gente fazer o quê? Reduzir tudo a uma discussão de bar. É isso que a gente faz com todo o trabalho acadêmico e científico, mas protejam os pesquisadores, por favor. Obrigada, Rafa. Obrigada a você. Gente, é isso. Rafaela Basso comigo hoje no Francamente. Vou deixar linkado no vídeo do YouTube todos os livros dela para você consumir a pesquisa desta mulher e saber um pouquinho mais sobre a nossa construção histórica, ainda mais os nossos hábitos alimentares, não é mesmo? Ó, podia ser uma nutricionista, mas é muito mais legal, uma pesquisadora aqui, gente. Eu vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.